Gálatas capítulo 4, verso 1 ao verso 31. Gálatas capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Vamos dar sequência ao estudo da carta de Gálatas. Não há outro evangelho. A Bíblia diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouviu a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são ditas por figura, pois as 2 mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde à atual Jerusalém, que está em escravidão com os seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da abandonada do que das que têm marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Como, porém, no tempo daquele que nasceu segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos, não da escrava, e sim da livre. Somente até aqui vamos orar. Pai, nós te rendemos graças, Pai, nessa manhã, por esse tempo tão especial, Senhor, que o Senhor Deus nos permite desfrutar. O Senhor tem sido tão fiel, o Senhor tem sido tão bom, o Senhor tem sido tão generoso. Obrigado, Deus, por permitirmos, domingo após domingo, encontrar comida, encontrar alimento. E Pai, nós nos achegamos diante de Ti, Senhor, com o nosso coração humilde, quebrantado, reconhecido da nossa limitação intelectual, de conseguir compreender, Senhor, o que esse texto deseja falar e ensinar a nós. E é por isso, Deus, que nós recorremos ao Teu Espírito, Deus, com toda humildade, pedindo que o Senhor nos conceda, Senhor, nessa manhã, espírito de sabedoria, Senhor, espírito, Senhor, de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento do Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor ilumine os olhos, Pai, do nosso coração, os olhos do nosso entendimento, para que possamos, meu Pai, compreender, Senhor, as Suas verdades, e venhamos, Pai, no nome de Jesus, sair daqui, Senhor, transformados, compreendidos da Sua verdade, entendidos, Pai, de qual aliança fazemos parte, entendidos, Pai, daquilo que nós carregamos, entendidos, Pai, no nome de Jesus, que de fato não estamos mais ligados à lei, não somos mais escravos, mas, Senhor, fazemos parte de uma aliança que nos tornou livres. Eu oro, Pai, no nome de Jesus, para que o Senhor me consuma com o Teu fogo, me dando ousadia, me dando intrepidez para, Senhor, falar aquilo que vem do Seu coração, não uma palavra humana, não sabedoria humana, Pai, mas a Tua palavra, Deus, de uma maneira simples, que todos consigam compreender, até, Senhor, até se houver uma criança entre nós. Eu oro porque eu sei, Deus, que o Senhor é conosco. Muito obrigado, meu Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Bem, começamos então o estudo da carta de Gálatas já alguns domingos atrás, na verdade, já tem mais de um mês. E assim, por incrível que pareça, nós já passamos da metade, estamos caminhando sim para o final. Falta o capítulo 5 e o capítulo 6, hoje eu concluo o capítulo 4, mas nos próximos 3 domingos, nós concluímos o estudo da carta. O pastor Jonathan vai estar ministrando sobre o capítulo 5 nos próximos 2 domingos, e eu sobre o capítulo 6 no domingo do dia 30, ok? Vamos orar, para que o pastor Jonathan ele consiga achar o 1.5, o 1.0, porque parece que naturalmente ele nasceu já 2.0. Não sei se vocês ouvem o pastor Jonathan pregando aqui, falando como se fosse o seu áudio que você ouve no WhatsApp lá. Não é verdade? Aquela coisa. Vamos orar, porque, senão os irmãos no próximo domingo da tradução, eu vou orar por vocês, lá dos Estados Unidos, eu prometo. Mas, vamos estar concluído no final do mês. Eu quero hoje dar sequência. Existe uma linha de raciocínio de Paulo, no que ele começa, no que eu na verdade ministrei para vocês do último domingo para cá. Paulo ele vai falar um pouco sobre paternidade, ele vai apresentar o exemplo da paternidade, ele vai usar do exemplo da paternidade para apresentar a nova aliança, e ele continua usando o mesmo exemplo
ou melhor, trabalhando a questão da filiação agora, não de paternidade, porque ele vai falar sobre a mãe, ele não vai falar sobre o pai, mas também não vai falar sobre o filho. Ele vai falar sobre quem é a sua mãe, quem é de fato a mãe que você tem. É Agar ou é Sara? A partir desse paralelo que ele faz, que é uma ilustração, ele vai nos apresentar exatamente um exemplo, e dentro desse exemplo nós vamos conseguir compreender e entender debaixo de qual aliança nós participamos, porque cada uma dessas mulheres, elas vão representar exatamente uma aliança, ou a nova aliança, ou a antiga aliança. Eu preciso que vocês caminhem comigo para que vocês consigam entender essa analogia que Paulo vai fazer aqui no capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Então o verso 21 diz assim: dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouviu a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Então Paulo, ele, como eu disse, nos versículos anteriores que nós já lemos, ele vai fazer um desabafo ali a respeito, de toda a dor de ter que novamente, gerar os irmãos, como que ele vai dizer, como um trabalho de parto, ele usa daquela analogia, e agora ele vai recorrer exatamente à mesma analogia, falando de filiação, mas dentro da questão da maternidade, que seria Agar ou Sara. Então Paulo vai comparar os 2 filhos de Abraão, para ilustrar exatamente as 2 alianças, mas ele não vai comparar os filhos, Ismael e Isaac, ele compara principalmente as mães, ok? Então Paulo, ele afirma no verso 2, que Abraão teve 2 filhos, e esses 2 filhos vieram de 2 mães diferentes, ok? E é exatamente essas 2 mães que vão ser a base da ilustração que ele lança. Então primeiro vamos falar da primeira mãe, que é Agar. Agar, quem foi Agar? Agar, ela foi uma escrava de Sara, Sara, esposa de Abraão, ok? Então Agar era uma das escravas que Sara tinha, e foi ela exatamente a responsável por dar à luz a Ismael. Foi a mãe de Ismael, que era exatamente filho de Abraão, foi o primeiro filho de Abraão. Bom, para quem não conhece a história, Abraão foi casado com Sara. Deus chama Abraão lá em Ur dos Caldeus para pegar sua esposa, deixar sua casa, sua família, sua terra e sair para uma terra onde Deus iria mostrar. Abraão então, ele deixa a sua terra e ele vai em direção a Canaã, só que ele não obedece o primeiro mandamento, que era deixar sua parentela. Ele leva o seu pai junto contigo e também o seu sobrinho Ló, e ele chega numa cidade chamada Harã, e lá ele para até que o seu pai faleça. Quando o seu pai morre, então ele segue caminho a Canaã, juntamente com Sara e seu sobrinho Ló. Eles descem para Canaã. Lá em Canaã, Abraão vai receber algumas promessas, e nas promessas, nós vemos ali uma terra, que é a terra de Canaã, que seria dada para ele, para os seus filhos, para o seu povo, e também uma multidão de descendentes, ok? Uma multidão incontável de descendentes, como as areias da praia e as estrelas do céu. O problema, queridos, era que a sua esposa Sara era estéril. Como que ele poderia ver o cumprimento de uma promessa de uma multidão de descendentes, olhando para a sua esposa e vendo que a sua esposa era estéril? Então, no desenrolar da promessa, ok? Sara, já sendo idosa, na verdade também estéril, ela decide então dar uma ajudinha para Deus. Ela decide ali então sugerir algo para que a promessa se cumprisse. Ela propõe a Abraão, seu esposo, que a sua serva Agar lhe desse um filho. Assim então a promessa poderia ser cumprida. E é nesse momento então que Abraão, ele possui Agar, ok? Escrava de Sara, a egípcia, e ela engravida de Abraão, e ela dá luz então a Ismael. Exatamente quando Ismael nasce, Deus volta então a Abraão e recapitula a promessa, dizendo que não era Ismael o filho da promessa, mas que era de Sara, da sua esposa, que viria então o seu filho. E o que acontece logo depois? Sara, sendo velha e estéril, ela engravida, e ela dá luz a Isaac. Então, exatamente dessa maneira, Abraão vai ter então 2 filhos, e cada filho de uma mãe diferente. O primeiro, de Agar, que é Ismael, e o segundo,
Isaque, que é de Sara, que é o filho da promessa. E aí o verso 23 vai dizer assim: mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, mediante a promessa. Preste bastante atenção. Paulo ele vai fazer uma comparação dos dois filhos nascidos das duas mulheres. O filho da escrava, segundo Paulo, nasceu segundo a carne, ou seja, ele foi produzido por vontade de homem ou por um esforço humano, ok? Deus havia feito uma promessa, mas Abraão e sua esposa decidiram se esforçar. Eles fizeram uma ação humana, por isso que Paulo vai dizer que foi carnal, para que a promessa então fosse cumprida. Sim ou não? Deus deu uma promessa para Abraão e para Sara. Abraão era casado com Sara. Era de Sara que viria o seu filho. Eles dão um jeitinho, eles fazem um esforço, é um esforço humano. É por isso que Paulo vai dizer que é carnal, para que então a promessa pudesse ser cumprida. Só que dessa maneira a promessa não é cumprida, porque quem cumpre a promessa é quem prometeu. Sim ou não? Quem cumpre a promessa é quem prometeu. O que eles na verdade fizeram foi dar um jeito para gerar um filho. Sendo assim, então, Agar vai representar a estação humana, natural, e não o cumprimento da promessa. Entenda uma coisa, queridos: Sara era estéril, não tinha condições naturais de gerar um filho. Somente uma ação divina poderia fazer isso acontecer. Diante da impossibilidade, ambos, Sara e Abraão, eles vão dar lugar à carne, encontrando uma forma, uma solução para tornar a promessa de Deus uma realidade, ou seja, aquilo que parecia impossível se tornar real. E isso é um esforço humano. Paulo chama isso de ato da carne. Mas é muito importante os irmãos entenderem essa ilustração que Paulo está fazendo. O filho gerado pelo esforço ou pela carne foi o filho da escrava e não o filho da livre. Todos nós podemos, de alguma maneira, nos esforçar, ter algum tipo de ação, de atitude, para tentar tornar aquilo que Deus prometeu e que nós desejamos uma realidade. Foi o que aconteceu aqui. Só que, queridos, como eu falei, quem deu a promessa, quem fez a promessa? É Ele quem cumpre. E aí o texto vai continuar dizendo que o da livre foi mediante a promessa, ou seja, Paulo afirma que o filho da livre ele foi gerado segundo a promessa, não segundo a carne, ou não por esforço natural. Ou seja, Abraão e Sara não precisaram fazer nada, apenas creram na promessa e viveram. Até porque, né, meus irmãos, da idade ali dos 90 anos, só milagre, né, gente? Alguns eu acho que entenderam a piada. Na verdade, Sara tinha 90, Abraão já tinha quase 100. Só milagre. É por isso que Paulo vai dizer que Abraão creu que Deus era aquele que fazia, dava existência ao que não existia, né? O Deus que ressuscita os mortos. É só uma ressurreição, gente. Depois de uma faixa etária, nos 100 é certeza, não é verdade? Então é só promessa, só Deus. Então, se deu uma animada, meu amigo, Deus está operando, não é verdade? Deus está fazendo um milagre. Verso 24: estas coisas são ditas por figura, pois as duas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à atual Jerusalém, que está em escravidão com seus filhos. Preste bastante atenção aqui, porque essa ilustração ela parece um pouco complexa. Porque de Agar vai para o Monte Sinai, do Monte Sinai vai para a atual Jerusalém. Vocês conseguem perceber isso aqui? Preciso que vocês prestem atenção para que vocês entendam. Ele vai desenhar uma ilustração, e que na verdade, como eu disse, não é algo literal, é uma ilustração, é uma analogia. É importante que vocês entendam isso. Cada mulher vai representar uma ilustração dentro da aliança. Okay? A primeira aliança é representada pela analogia de Agar, ou seja, aquilo que ele vai desenhar aqui, Agar, Monte Sinai, na Arábia, que corresponde à atual Jerusalém. Vamos entender o que quer dizer isso. Primeiro, o que era ou o que foi o Monte Sinai, ou o que é o Monte Sinai. Primeira coisa, de Agar até o Monte Sinai tem alguns séculos, tá, gente? Não foi logo depois.
Porque Abraão aqui não tinha tido filho. Ele tem Isaac, Isaac tem Jacó. Jacó foi um povo de Israel que descem ao Egito, que ficam escravos de Egito por aproximadamente 400 anos, que sobem de volta para Canaã. No caminho a Canaã, Moisés sobe ao Monte Sinai, onde ele tem um encontro com o Senhor. E o que ele recebe no Monte Sinai? As tábuas da lei. As tábuas da lei carregavam o que? Os 10 mandamentos, que é a base da lei dos judeus e das suas tradições também. Então, por essa razão que Paulo vai afirmar que o Monte Sinai, ele corresponde à atual Jerusalém. Por quê? Porque os judeus, naquele tempo de Paulo, eles não estavam vivendo mais baseado na promessa, mas sim no cumprimento e na obediência de uma lei. Sim ou não? Era isso. Eles esqueceram da promessa. Eles se apegaram à lei e se apegaram ao cumprimento dela. Então, dentro dessa ilustração, o que Paulo quer dizer é que o filho da escrava é escravo como ela. Porque o filho do Sinai, eles são escravos exatamente do que o Sinai produziu, ou seja, da lei. Aqueles que vivem pela lei, eles são escravos da lei, como era Agar e como era o seu filho. Então, dentro dessa ilustração, o que Paulo vai nos apresentar é que nós devemos escolher de qual aliança nós fazemos parte. E se você escolhe fazer parte da antiga aliança, da aliança da lei, você se torna escravo dela. Então, assim como o filho de Agar, os que são filhos da lei são escravos e não estão debaixo da promessa. E aí ele vai recorrer então ao verso 26, que para mim abre o nosso entendimento para entender o porquê que não estão debaixo da promessa quem está na lei. Porque ele diz assim: mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é a nossa mãe. É importante você entender que quando ele fala da cidade, é uma ilustração, mas ele, obviamente, a cidade fala do povo que lá vive. Quem é que vive em Jerusalém? Os judeus. Quando ele aponta para Jerusalém lá de cima, ele está apontando para que cidade é essa, Jerusalém lá de cima? Que lugar é esse? Existe uma Jerusalém alta, uma Jerusalém baixa? Será que está em outro planeta? Onde que é essa Jerusalém lá de cima? É óbvio que aqui também é algo que não é literal, é uma simbologia. Para nos falar daquilo que nós cremos ser a nova Jerusalém, que é descrita no livro de Apocalipse, que vai descer do céu. Quem é esse que vai descer do céu? Que promessa é essa? Essa nova Jerusalém, ou a Jerusalém lá de cima, ela não é a sede das tradições judaicas, mas a Jerusalém lá de cima nos apresenta exatamente a Jesus Cristo, que é a nossa promessa. Vocês entendem a diferença? Na Jerusalém dos nossos dias, o que habita é lei, mas é na Jerusalém lá de cima, em Cristo, que habita a promessa. Aqueles que estão em Cristo, esses de fato são livres. Aí Paulo vai recorrer a uma promessa no verso 27, que está lá no livro de Isaías. Eu vou ler com vocês, porque está escrito: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da abandonada do que os da que não tem marido. Ele vai recorrer ao texto de Isaías 54, como eu disse, uma promessa liberada por Deus ao seu povo. E o texto ele é muito claro, ele vai dizer o seguinte: alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Vamos ser honestos, meus irmãos. Qual é o motivo da alegria de uma estéril? A estéril, ela tem motivos para lamento e não para se alegrar. Porém, o texto ele é profético, sendo assim, ele tem símbolos, ele não é literal, e ele está usando exatamente uma ilustração, para que a gente entenda qual é a grande diferença da estéril para a fértil. Qual é a grande diferença de uma mulher estéril para uma mulher fértil? A fértil, ela engravida de forma natural, enquanto que a estéril, só por um milagre. Conseguem compreender? A fértil, ela tem mérito, enquanto que a estéril é por graça. A fértil é natural, ela é boa de engravidar, né? Como é que o pessoal fala mesmo? Tem uma
Ai, tem uma mulher que é boa para ter filho, para gerar filho. Como é que é? Tem parideiro. Não era esse termo, não. Acho que lá em Minas eles usam outro, mas deixa para lá. Parteira? Não, parteira é que faz o parto, eu acho. Deixa para lá, gente, melhor. Senão vai surgir umas coisas aqui. Né? Essa aí é boa para ter filho, né? Assim que fala. Né? Quando a mulher engravida fácil, né? Parto normal, tranquilo, né? Não sente nem dor, né? 40 minutinhos o bebê saiu, escorregou ali, plum, né? Assim, não, essa daí é boa para ter filho, essa aí é boa, mas é estéril. Por que o texto profético vai dizer que a estéril ela deve se alegrar? Porque a estéril, de acordo com o texto, ela terá mais filhos do que a fértil. A mulher abandonada, ela terá mais filhos do que a casada. Ou seja, na lógica de Deus, Ele vai fazer abundar mais quem reconhece que não merece do que quem acha que merece. É exatamente essa lógica da graça de Deus, de fazer superabundar aquele que entende que não merecia, do que fazer superabundar que ele acha que é muito bom. Entenda uma coisa, meu irmão, Deus ele não tem dívida com você. Nós não merecíamos e não merecemos nada de bom. O que na verdade todos nós merecíamos aqui era o inferno. O que nós merecíamos era a morte. Todos nós merecíamos viver a eternidade do lá no lago de fogo de enxofre, sofrendo a eternidade inteira, com o tridente do diabo ali do teu ladinho, te espetando. Era isso que a gente merecia. Se hoje nós temos vivido a abundância, é justamente porque Deus decidiu nos abençoar. Você não é fértil, você é estéril. E diante disso, Deus te fez superabundar. Você é aquele que naturalmente não podia, mas Deus te fez abundar em Jesus Cristo. Você não fazia parte da aliança, você não era povo de Deus, você não foi circuncidado, você não observava a lei. Mas Deus fez você superabundar te dando a Cristo. Por isso que o Senhor fez a estéril, a abandonada, ser muito mais numerosa que a fértil, do que a casada. Você precisa reconhecer que não havia nada de bom em você, que o que há de bom em você é a dádiva de Deus, se chama Jesus Cristo, é Ele, somente Ele. Verso 28 diz assim: vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Preste bastante atenção aqui. Você não tem nada além de uma promessa. Já ouviram aquela frase? Quem tem promessa tem tudo? Estou até parecendo aqueles coaches da internet, né? Você tem uma promessa, você tem tudo. Faz um corte dessa aí. Aí depois não vou citar, né? Melhor não citar. Mas é uma verdade. Você não precisa de nada além de uma promessa. Você não precisa de nada além de uma promessa. Você não precisa de mais nada do que uma palavra. Isso significa que se Deus te fez uma promessa, Ele te deu tudo, meu querido. Nunca se achegue diante de Deus, sabe, com argumentos do tipo: seu servo tem orado tanto, seu servo tem te servido, seu servo tem te obedecido, seu servo tem jejuado, seu servo tem dizimado, seu servo tem ofertado. Pare de querer fazer por merecer, querido. Deixe esse lugar da fértil. Se achegue diante de Deus pela promessa. É assim: Senhor, a tua palavra diz, o Senhor me prometestes, a tua palavra ela não volta vazia, sem antes cumprir o propósito pelo qual ela foi designada. Eu confio em ti, Jesus, eu confio no Senhor, eu confio na tua promessa, não confio nas suas obras, apenas confie no Senhor. Fiz isso no primeiro culto, eu vou ter que testemunhar no segundo culto também, não estava no meu esboço, mas agora eu tenho mais tempo que o primeiro, então eu nem preciso que você me dê 5 minutos. Mas essa semana eu vivi uma experiência. Quem já passou por angústia sabe o que é. Eu, quando eu fico angustiado, assim, muito angustiado, abre feridinha,
Alguém aqui tem esse problema também ou só eu? Geralmente abre um canto da boca, esse ladinho aqui, começa a abrir, vai descendo, fica uma pereba feia. Aí o pessoal vem tirar foto quando a gente está pregando. Dessa vez foi diferente, pareceu na barriga. É bom que a foto, né, fica bonita, mas arde e coça absurdamente. Porque eu tinha meu exame de direção para tirar a minha full license aqui na Irlanda, na quinta-feira. E assim, irmãos, para encurtar a história, eu vivo uma angústia com a direção longa, já antiga. Há mais de 10 anos atrás eu tentei tirar minha carteira no Brasil, sou carioca, de Niterói, decidi me mudar para Belo Horizonte e fazer lá. Na verdade eu não fui fazer a prova lá, eu me mudei para Belo Horizonte, aproveitei e tirei para tentar tirar a carteira lá. Mas quem é de Belo Horizonte aqui sabe, né, gente? Tanto que o mineiro gosta de falar que a carteira dele é muito respeitada no Brasil. Grandes coisas, né? O que basta é ter habilitação. Por quê? É uma das provas mais difíceis. No Brasil, lá no Rio de Janeiro, a gente puxava o freio de mão na madeira e está tudo bem. Lá em Belo Horizonte, quem conhece BH sabe, BH ou você sobe ou você desce, você nunca anda plano. Estou mentindo? Dependendo do caso, você sobe muito. Porque tem umas ladeiras em Belo Horizonte que só misericórdia. Então, dentro do teste, né, a gente faz controle de embreagem. Você é testado no controle de embreagem, né? Quem é de outros lugares talvez não saiba o que é isso, porque você nunca foi ensinado sobre controle de embreagem, você puxa o freio de mão, mas lá não. E assim, irmãos, foi muito difícil. Um teste que eu fiz, eu fui reprovado 2 vezes, eu fui humilhado pelo meu avaliador, de uma forma assim, muito, não por ele podia falar o que ele quisesse para mim no carro, o problema foi que ele me fez parar o carro, ele abriu a porta do carro, ele saiu, e aí estavam todos os instrutores parados numa área que eles ficavam esperando, né, o aluno voltar com o carro, e ele simplesmente gritou, quem é o instrutor desse aluno aqui? E obviamente o instrutor viu na hora o carro dele lá, foi. E ele não esperou o meu instrutor chegar até ele, ele simplesmente, de onde ele estava, ele gritou, tudo que ele tinha que gritar ao meu respeito, para que todo mundo pudesse ouvir. E assim, foi muito tenso, foi humilhante, eu já estava na tensão, né, porque quem fez prova em Belo Horizonte sabe o que é deixar o carro morrer na ladeira. Não é verdade? Fazendo controle de embreagem. E aí eu pedi 15 dias para o meu instrutor e nunca mais voltei. Falei, eu preciso me recuperar. Aí nos mudamos para a Inglaterra, já fiz logo a aplicação para tirar a carteira na Inglaterra. Veio pandemia, atrasou todo o processo, não consegui um instrutor legal lá. Na verdade, eu tive um instrutor que tomou muito do meu dinheiro, mas não me treinou. Dizia que eu não estava pronto para fazer a prova, não está pronto, fez eu cancelar um exame lá, e eu nunca mais também consegui um instrutor bom. Vamos mudar para a Irlanda. Aí o inteligente aqui, vou tirar na Irlanda, achando que era a mesma coisa, mesmo processo, igual, facinho, né? Ou mais prático. Aí aqui, né, tudo é um ano, né? É um ano para você fazer uma prova, é um ano para você conseguir um instrutor, é um ano para você conseguir o agendamento da prova. Mas esse ano eu decidi no início do ano, esse ano eu vou pegar minha carteira, esse ano eu vou resolver isso. E consegui um instrutor, uma instrutora, fiz as aulas, terminei no dia 21 de março, entrei na fila de espera, que até o SUS é mais rápido, né? Quem já passou por isso sabe. 8 meses depois eu consegui agendar a minha prova, que foi exatamente na semana passada. Né? Glória a Deus pela vida do Tiago, que durante todo esse tempo estava me ajudando. Né? Eu comprei um carro, dirigia juntamente com ele, para que eu pudesse ganhar segurança no carro e tudo mais. E aí, marquei a prova para 10 dias depois, no dia do aniversário da Angélica, eu falei, ou eu acabo com o aniversário dela, ou eu faço o dia dela. E foi, eu acordei no domingo de manhã, no domingo não, na quinta-feira de manhã, bem angustiado. Fui fazer minha devocional e eu orei exatamente isso. Falei, Senhor, eu sei, eu já estou nervoso agora, o cara nem sentou do meu lado. Então, o meu pedido, a minha oração é para que o Senhor me conduza. Eu não mereço, eu não tenho habilidade, eu não tenho controle emocional. Essa é a grande verdade. Fantasma lá de 10 anos atrás parece me visitar toda vez que uma prova de direção chega. Então a minha oração é, Senhor, por favor, na sua graça eu te peço, eu não tenho habilidade, eu não tenho condição de fazer essa prova. Seja comigo, vai à minha frente, né? Eu preciso dessa carteira, Senhor.
para cumprir aquilo que o Senhor me deu para fazer. Eu preciso rodar esse país, nas igrejas que nós estamos abrindo, dando assistência ao povo que o Senhor está nos dando. Então, meu pedido não é por mim, Senhor, não é na minha capacidade, mas é para que o Senhor seja comigo. Irmãos, e fui. Fui lá, sentei lá, respondi as perguntas, mostrou as plaquinhas. Quem já fez a prova sabe como é que é, você decora tudo, né? Decora a plaquinha, decora as perguntas, você está pronto ali para responder. Se ele pergunta alguma coisa diferente, aconteceu comigo. Na hora que ele perguntou por que a gente não pode cruzar a faixa branca contínua, eu falei, por que não? Ele, então me cita um exemplo de emergência. Eu falei, isso aí não estava. No PDF que não estava. Mas fui para o carro, fizemos toda a checagem do carro, como eles fazem. Ele pediu para que eu ligasse o farol alto para ele checar, liguei. E, gente, era para estar ligado até hoje. Se ele não tivesse me avisado, quando eu já tinha saído com o carro, que o farol alto estava ligado. E assim foi o meu exame, tinha tudo para ser um desastre. Porque eu entrei no carro, ele falou para sair, fez as observações. Quando eu saí com o carro da frente resolve dar ré. Eu falei, já comecei tomando bomba. 2 minutinhos depois que eu saí com o carro, quando eu estou saindo na rua, que ele mandou eu pegar, ele fala para mim, o seu farol alto está ligado. Sorry, desliguei, né? Eu falei, pronto, já o carro dando ré na minha frente, farol alto ligado, é só um milagre hoje. Então eu vou viver esse momento aqui, vou aprender tudo que eu preciso aprender. Aí ele fala, vira à direita, eu entro à esquerda. Outra hora ele fala, eu quero que você pegue aquela via na esquerda, a gente estava na National Road, eu quero que você pegue aquela via na esquerda. Olhei, dei a seta, entrei para pegar a entrada da esquerda, só que era uma faixa de ônibus, né? Tava a faixa contínua, tinha que ser um pouquinho mais na frente. Eu vi, eu já estava na faixa de ônibus, falei, o que eu estou fazendo aqui dentro? Deixa aí. Certo. Tinha certeza. Reprovado. Cheguei lá, entrei na sala, né? Eu lembro que o Thiago estava na porta, conversando com a Suzana no celular. Aí ele olhou para mim, eu falei, só um milagre. E entrei. E ele falando comigo, eu falei, ok, porque para mim eu tinha que esperar numa salinha de espera. Eu estava entrando para a sala, ele, não é para você entrar aí, é para você me seguir. Eu falei, desculpa, estou indo atrás. Fui. Sentei na cadeirinha lá, ele pegou um bloquinho, me deu para assinar. Eu assinei, não conseguia ler, não conseguia enxergar, não conseguia entender. Quem já passou por uma situação de muita adrenalina, nessa hora parece que nosso corpo começa a tremer e tal. Eu estava ali e tal, aí ele vai virar para mim, você passou no teste. Eu, really? Não, tem coisa pior ainda, gente, tem coisa pior ainda. Eu falei, você disse que eu passei ou que eu não passei? E eu falei que você passou, não tem outra forma de falar isso. E outra coisa, procura um oftalmo para poder olhar o seu ouvido, porque eu percebi que teve algumas orientações que eu te dei que você não ouviu bem. Eu falei, claro, essa semana. Essa semana. Obrigado. Então, gente, as ruas do trânsito de Dublin ficou mais perigoso. Vocês viram, se vocês verem esse Nissan Note, muda o caminho. Tá? Não andem por Dublin 22, ok? Mas é isso, estou habilitado. E eu cheguei em casa, né, liguei para a Aline na hora, a Aline estava muito confiante que eu ia passar, eu acho que não estava, e por 3 dias, a gente entra no carro para sair, eu começo a rir, ela, por que você está rindo? Porque eu lembro dele falando que eu tinha passado, eu não acreditei, que é um milagre. É muito bom, meus irmãos, quando a gente chega nesse lugar. Quando você chega nesse lugar de entender quem você é, os seus desafios, as suas limitações, e passa a contar inteiramente com a graça e com o favor de Deus, e não com aquilo que você pode fazer, ou não com quem você conhece, ou não com algum curso, com algum professor, com alguma habilidade, com alguma pessoa que você conhece, com um médico muito bom, com um tratamento. Entende o que eu estou querendo dizer, meus irmãos? É Deus quem faz, a graça é dele. E aí o verso 29 diz assim, eu estou caminhando para o final, acabando mesmo. Como, porém,
No tempo daquele que nasceu segundo a carne, perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porém de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Eu vou terminar, queridos, com uma chave muito importante que o apóstolo Paulo lança aqui no texto. E é muito importante que vocês prestem atenção. O filho da escrava, ele perseguiu o filho da livre. Isso deixou Sara muito angustiada. E ela pediu a Abraão que Abraão fizesse alguma coisa. E o próprio Deus disse a Abraão que ele devia liberar Agar com seu filho, despedi-la. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos, por mais duro que pareça. Mas uma mãe solteira foi despedida com seu filho pequeno. Só que no momento que Agar sai, e ela chora, debaixo daquela árvore com o seu filho no seu colo, Deus a visita. E Deus abençoa Ismael. E nós sabemos que os ismaelitas, eles se tornaram um povo muito abençoado e um povo próspero. Para quem não conhece, né, os ismaelitas são exatamente o povo que originou o que nós conhecemos hoje como os povos árabes. São muito ricos, são muito prósperos. Apesar de carregar prosperidade, os ismaelitas não carregam a promessa. O que é mais importante para você, meu irmão? Ser próspero ou carregar a promessa? Tem pessoas que só querem a bênção de Deus, mas não se importam com a promessa. Meu irmão, não confunda bênção com promessa. Prosperidade, vitória, porta aberta, nada disso é promessa. Isso é bênção. Promessa é fazer parte do plano de Deus para essa história. Os ismaelitas foram muito abençoados, porque Deus estabeleceu sobre eles a bênção. São um povo próspero, até os dias de hoje. Mas foi dos descendentes de Isaac que Deus cumpriu o propósito e escreveu a sua história na humanidade. Foi dos judeus que o Senhor fez surgir a promessa, Jesus Cristo. Mas ainda assim, os judeus rejeitaram a promessa, eles rejeitaram a Jesus. Mas do povo que creu em Jesus, Deus criou um novo povo. Povo esse que os judeus perseguiram. O povo judeus continua sendo abençoado, sim ou não? São prósperos. Porém, eles estão desconectados da promessa. Deus hoje, Ele escreve a sua história para que ela venha a ser cumprida, né? O cumprimento da sua promessa através do seu novo povo, que é a igreja, que sou eu, que é você. Jesus é a promessa, e Ele quer viver a sua vida e escrever a história que Ele tem para escrever através de você. Para de resumir a sua vida no emprego, num trabalho, numa propriedade, num vício de trabalho, querido. Não torne aquilo que é para ser um meio, um fim. Sabe por quê que Deus vai te dar um vício de trabalho? Porque faz parte do propósito que Ele tem, da promessa que Ele tem para essa nação te manter aqui. Sabe por quê? Sabe por quê que Ele vai mover documentos? Sabe por quê que Ele vai te prosperar? Porque faz parte do propósito que Ele tem para esta terra, para a promessa que Ele tem para este povo, para que Jesus seja conhecido nessa nação, te manter aqui. O fim não é te prosperar, o fim não é te dar o visto, o fim não é te dar um documento ou um emprego. O fim é te usar naquilo que Ele quer fazer nessa nação, é isso. O meio, Ele vai te abençoar muitíssimo. Quem concorda comigo que Ele já tem nos abençoado muito? Quem concorda comigo que Ele tem nos prosperado? Quem concorda comigo que Ele tem nos abençoado, que Ele tem derramado? Nós somos um povo tão abençoado, meus irmãos. Sabe por que disso? Porque é um propósito. É um meio, não é um fim. Não faça como os judeus, que tornaram a lei o fim e não o meio. Não faça como esse povo de Deus, que tornou tudo aquilo que foi de fato marcas do que Deus havia estabelecido para eles como o fim, e perderam exatamente a promessa. Há uma promessa que está relacionada a Jesus Cristo. Ele é a nossa promessa.
É só isso. Você tem Ele, você tem tudo. Você tem Ele, você tem tudo. Não é um visto que vai te completar, não é uma habilitação, entende? Isso é só um meio. O que importa você já tem, que é Jesus.